Olá, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, todos nós precisamos da companhia de Jesus, precisamos ser alcançados pela sua bondade a cada instante. E nós estamos aqui porque nós carecemos disso. E sabe qual é a maior independência que um homem ou uma mulher pode encontrar ou ter nessa vida? É tornar-se totalmente dependente de Deus. E essa tem sido a nossa busca cada dia, nos tornar dependente de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre algo interessante, sobre o reino eterno de Deus. Agora, Deus que é eterno e terá um reino eterno, será que é possível ter um reino eterno sem lei? Será que é possível? Será que você consegue imaginar uma democracia, um reino próspero no planeta Terra, um país próspero sem lei, sem ordem, sem as leis que possa reger o comportamento dos seus patrícios? Será que você consegue imaginar isso? É possível? Se não tiver lei, nós vamos entrar para uma anarquia, ou seja, sem controle. Então, o reino eterno de Deus, para que ele seja estabelecido e permanente e eterno, é necessário as suas leis. Na verdade, Deus rege o universo pelas suas leis. E aí, como são as suas leis? Como é a lei de Deus? Nós vamos aprender isso hoje, para que dessa forma possamos viver e ser grato a Deus pela sua santa lei que rege o nosso comportamento, que rege o universo para a estabilidade, para o bem-estar das suas criaturas. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos juntos aqui para aprender sobre as tuas leis, a importância que isso tem para nós. Como é as tuas leis? Abra o nosso entendimento, Senhor, para isso. Nós choramos por Jesus. Amém. Sabe por quê? Porque nós ouvimos hoje. Por que é importante a gente falar isso? Nós ouvimos as pessoas dizer que a lei de Deus é ultrapassada, não cabe mais na nossa sociedade, nós evoluímos e por isso não carecemos mais das leis de Deus, é possível viver sem elas, as leis restringem a nossa felicidade. Será que é isso? Nós vamos aprender isso. O primeiro texto para que a gente comece aqui está em Salmos. Vamos para Salmos. Salmos 19, olha só, Salmo 19, verso 7 diz assim, só para a gente começar a entender: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha, mas aqui o início, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Uma lei perfeita, porque vem de um Deus que é perfeito e restaura a alma. Esse é o segredo. Eu e você precisamos encarar a lei de Deus dessa forma como Davi encarava, que é perfeita e restaura a alma. Você quer andar com perfeição nesse mundo? Pronto, siga a lei de Deus. Você quer ser restaurado? Siga a lei de Deus. Aí, no Salmo 119, que é o que mais traz essas expressões da importância da lei de Deus, Salmo 119, verso 1, já começa dizendo assim, ó: bem-aventurado ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Feliz é aquele que anda na lei do Senhor. Pronto, porque a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Aqui, ó, Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, nós observamos que o ser humano, e Davi está dizendo aqui, precisa ser desvendado os seus olhos, a sua mente, para que pudesse contemplar a beleza da tua lei. A lei de Deus é tão bela, porque veio de um Deus que é maravilhoso, que é bom, que nós precisamos ampliar, sabe, a nossa visão com relação a ela. Aí, continua dizendo aqui, ó, verso 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Eu preciso amar os mandamentos do Senhor. Aí a gente, continuando aqui no Salmo 119, agora no verso 96, diz assim: tenho visto que toda perfeição tem limites, ou tem limite, mas os teus mandamentos é ilimitado. Ó, tenho visto, diz Davi,
que toda perfeição humana tem limite, mas os teus mandamentos é ilimitados. É ilimitado, não tem. Aí ele continua dizendo, ó, verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Davi está dizendo, eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, porque é a tua expressão, Senhor. É isso que nós precisamos. Aí, só para a gente seguir aqui, porque ele vai falar muita coisa. A revelação das tuas palavras esclarece. Aqui, ó, verso 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro. Davi está dizendo isso. Nós precisamos da lei de Deus. É o que torna o seu reino eterno, porque a lei de Deus é que rege o comportamento das suas criaturas para o bem e para a felicidade. Então não é possível viver no reino de Deus como alguém desobediente. Não, alguém que vive o reino de Deus vive na obediência das suas leis, dos seus mandamentos. É isso que nós precisamos. Aí, para a gente poder só notar, veja aqui o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos 7, verso 12. Olha o que Paulo diz para a gente poder compreender como a lei de Deus é maravilhosa para nós. Capítulo 7, verso 12 de Romanos, ele diz assim, ó Paulo, ó. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O mandamento é santo, justo e bom. Então nós precisamos compreender isso, ó. O mandamento que é santo, é justo e bom, algo santo separado, justo e bom. A lei de Deus é isso para nós, para mim e para você. Nós precisamos viver isso. Agora, será que Jesus veio para abolir a lei? Veja o que Jesus fala em João, em Mateus capítulo 5, vamos ver lá o que Jesus fala com relação à sua lei. Será que ele veio modificar, abolir a sua lei? 5, a partir do verso 17, ele diz assim, ó, não penseis no sermão do monte, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou não vim para destruir, não, vim para cumprir, eu vim para obedecer. Jesus, como humano, obedecia a lei, as leis de Deus. E aí, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Olha, pode passar o céu, pode passar a terra, mas nenhum i, nem um tio passa da lei. Aí ele diz, ó, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. É por isso que nós estamos aqui aprendendo a forma correta, a lei de Deus, que é perfeita e restaura a alma. O mandamento é santo, justo e bom, diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos compreender isso. Essa é a verdade da palavra de Deus. E Jesus veio para guardar, para exaltar, para mostrar que a lei de Deus... Sabe por que Jesus morreu na cruz? Porque a lei de Deus dizia que o transgressor precisava ser punido. Se em algum momento a lei poderia ter sido modificada, teria sido para Jesus na cruz. Deus poderia ter dito, não tem problema. Não, mas como a lei é justa, era necessário que fosse pago o pecado cometido de todo ser humano. E Jesus pagou por mim, porque a lei é perfeita. A lei de Deus é a expressão do seu caráter e nós precisamos entender isso. E aí, sabe o que acontece? Veja só, para que esse reino seja eterno, veja o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. 1 Pedro, capítulo 1, verso 11, para a gente perceber que esse reino de Deus que é eterno, ele precisa ser conduzido por algo eterno. Aqui, capítulo 1, verso 11 de 1 Pedro, de 2 Pedro, digo melhor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 11, ele diz assim, ó, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um reino, para ser eterno, ele tem que ter as suas leis para que possa reger o comportamento das suas criaturas. Então,
na lei de Deus, que é eterna e que é permanente, vai continuar também no reino eterno, que é o reino eterno de Jesus. Então, se você quer fazer parte desse reino eterno de Jesus, você precisa ser obediente. Você precisa obedecer aos seus mandamentos, obedecer à sua lei, de todos os 10 mandamentos, aquilo que Deus pede. Mesmo que você não consiga, mas você tem que ter a disposição, o desejo: Senhor, eu quero ser obediente à tua lei, às tuas leis, aos teus mandamentos, porque é isso, porque a tua lei é perfeita e restaura a alma. O mandamento é santo, justo e bom, e o Senhor Jesus veio não para abolir, mas para cumprir. E Jesus assim demonstra para mim, Jesus teve a obediência perfeita. Então, porque ele teve a obediência perfeita, agora ele acredita a mim e a você essa obediência se eu me submeto a Jesus. Então, a lei de Deus é a base do reino de Deus. A lei de Deus é a base do reino eterno que Jesus vai estabelecer para nós. Então, nós precisamos a cada dia ser obediente às suas leis, aos seus mandamentos. Que Deus te abençoe, que juntos possamos buscar a obediência aos mandamentos, não para ser salvo, mas porque nós queremos fazer parte desse reino eterno de Deus. Que Deus te abençoe, é o nosso desejo, e nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essas verdades da tua palavra. Ajuda-nos a sermos obedientes aos teus mandamentos, às tuas leis. Nós te oramos por Jesus. Amém.